A lei do silêncio defende os cidadãos que são expostos a ruídos extremamente altos, mas nem sempre essa lei é cumprida. Ficar exposto a ruídos pode provocar estresse, irritabilidade e até perda auditiva. A reportagem é de Meire Tomasi e Flávia Souza. Você conhece a Lei do Silêncio? Essa expressão nos lembra diversas leis que estabelecem restrições para a geração de ruídos durante o dia e a noite. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os sons em volume elevado podem causar um estresse auditivo. Na verdade, é uma legislação eminentemente municipal. Cada município tem o seu código de posturas, acaba regulamentando os horários e a quantidade de ruído que é admissível no seu território. Isso sempre com base em resoluções tanto do CONAMA quanto da ABNT em relação à quantidade de ruído. Então, a gente tem várias escalas do que seria admissível e do que não seria admissível. Acaba sendo regulado também os horários em que esse ruído é permitido, em que ele vai deixar de ser permitido e o que fazer no âmbito do município caso você se depare com alguma irregularidade nessa área. Festas que varam a madrugada, música em som alto que invade a casa do vizinho, construções e reformas que não respeitam os horários de silêncio e outras situações causadoras de incômodos sonoros são proibidas por lei. E realmente, uma das principais reclamações na cidade de São Paulo, por exemplo, são as músicas altas que ultrapassam os decibéis permitidos. Na internet é possível encontrar vídeos que mostram os famosos pancadões que acontecem nas ruas. Áreas residenciais onde os moradores precisam conviver com som alto. Mesmo quando acionado o 190 da Polícia Militar, é difícil dispersar e acabar com o barulho. Gosto não se discute. Aqueles que preferem sertanejo, pancadão, pagode, música clássica, mas os decibéis são discutíveis sim. E com respaldo da lei, vence aquele que está sendo incomodado. No caso do estabelecimento comercial, na cidade de São Paulo especificamente, a multa é em torno de R$500, que dobra em caso de reincidência. Casa, se for residência, não tem jeito, você precisa chamar a polícia, aí no caso, porque só a polícia vai poder entrar numa residência. O morador pode ser multado, novamente em caso de reincidência, essa multa vai ser dobrada. Entretanto, não é possível fazer muito mais do que isso, né? A gente sabe que no que concerne a direito de vizinhança, precisa reinar o bom senso. Então, as pessoas elas têm que ter consciência que a gente vive em sociedade, a gente tem que se abster de comportamentos que prejudiquem o próximo. Então, basicamente, multas em caso de residência, em casos de estabelecimentos comerciais, multas e, eventualmente, em casos extremos, fechamento do estabelecimento comercial, caso ele esteja fora da lei, ou seja, caso ele não tenha implementado aquelas medidas para reduzir o nível de ruído que vaza para sua vizinhança. Em geral, a partir das 10 horas já não se admite barulhos superiores a 85 decibéis. Aqui em São Paulo, especificamente na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, a gente tem uma legislação que a partir da 1h da manhã, os bares, restaurantes, enfim, já tem que também limitar os seus ruídos ou tem que instalar medidas preventivas, ou seja, portas, janelas, anteparos para evitar que os vizinhos sejam prejudicados pelo barulho. Por isso, diante de incômodos sonoros, é importante que haja diálogo entre ambas as partes. Uma boa conversa sempre é a melhor solução para evitar conflitos e outras situações constrangedoras. Caso a pessoa que está sendo incomodada com os ruídos não se sinta confortável em expor a situação, há alternativa. Todos os serviços funcionam mediante denúncia anônima. Em alguns serviços você pode se identificar caso você queira, mas não é obrigatório, não é uma condição essencial para que a denúncia prossiga e para que os poderes constituídos averiguem o que está acontecendo. Na verdade, não é crime você ter um ruído alto, perturbação do sossego é uma contravenção, então ninguém vai preso por causa disso, mas você não precisa se identificar. Desde que a polícia constate que tem uma contravenção ocorrendo, ela é obrigada a agir. Ela é obrigada a agir. A identificação de quem denuncia não é uma obrigação para que a polícia possa fazer o trabalho dela.
Voltamos com outras notícias da nossa região. Taubaté lançou um projeto de uma arena multiuso para receber competições esportivas, shows e outros eventos até 2020. Para a construção do local, a iniciativa privada irá investir 45 milhões de reais. O modelo é semelhante ao adotado para a Arena Palmeiras. A Prefeitura de Jacareí deve seguir o modelo de São José dos Campos e congelar a tarifa de ônibus em R$ 4,10 para as pessoas físicas e aumentar o valor somente para as empresas. O pedido de reajuste estava sendo discutido desde janeiro, quando a JTU, empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade, apresentou a proposta de aumentar em 25% a passagem, chegando a R$ 5,13. Confira agora como fica a previsão do tempo. São Paulo, mínima 21, máxima 33. Caçapava, mínima 24, máxima 32. Aparecida, mínima 24, máxima 33. E São Sebastião, mínima 20, máxima 32 graus. Você acompanha agora a segunda parte da entrevista especial de hoje. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Julielto Modesto. Ele, entre outras coisas, é também um consumerista, é o advogado especialista em relações de consumo. Está avaliando conosco o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que está de aniversário. São 27 anos e ele está vendo coisas bem positivas na evolução desse processo. As pessoas estão lidando com o Código, tem havido mudanças bem importantes, né? Agora, internet, doutor Julielto, é a moda. Todo mundo agora compra pela internet, não sai de casa, fica mais fácil. Os preços pela internet me parecem, às vezes, mais baratos do que os praticados nas lojas. Só que eu percebi um negócio, tem muita gente que inclui aí, nesses produtos da internet barateados, coisa que já saiu de linha de fabricação e vai ter problema na reposição das peças. Como é que a gente age? Cataldi, é bom deixar claro também que os 27 anos do Código de Defesa do Consumidor é de vigência, né? Porque quem nos assiste vai observar que a lei, ela na verdade, ela foi publicada em setembro de 90. Tem uma anterioridade. Exato. E aí o prazo de vigência dele foi de 180 dias. Então, por isso que a gente comemora 27 anos de vigência agora no mês de março. Mas a questão da internet, ela é bem interessante e ela também tem uma qualidade e um benefício para o consumidor, porque as compras feitas fora do estabelecimento, ela tem a opção da desistência. O arrependimento, coisa que o consumidor não consegue ter quando ele entra na loja, verifica o produto e faz a compra. Comprou com consciência. Comprou com consciência. Então, aquela compra não tem o arrependimento. Mas quando você faz a compra pela internet, você tem até 7 dias para fazer a desistência. E esses 7 dias são contados da compra ou da entrega do produto? É a partir da compra, o correto é a partir da compra, né? Agora, existe casos em que o juiz dá desistência a partir da entrega do produto, tendo em vista que quando recebeu o produto não era da forma como o consumidor imaginava ou como ele verificou no site. Há vício na operação. Há vício na operação. Mas a compra na internet foi o que você falou no primeiro bloco a respeito do site Reclama Aqui. Existem outros sites de classificação de produtos e de serviços, mas é importante que o consumidor esteja atento a isso. Se há um número expressivo de reclamações e da falta de atendimento, de prestação de auxílio ao consumidor, já é um indicativo de que aquela compra vai gerar um problema futuro, né? Então, a gente tem informações, inclusive, sobre a respeito de vazamento de dados dos consumidores. Então, são alguns tipos de precaução que o consumidor tem que ter na hora de fazer a compra. E o site também serve para você depositar a sua reclamação, de modo que isso é positivo fazer, porque desencoraja, né, o mau comerciante, o mau industrial, enfim. Eu tive até um caso específico comigo, que eu contratei um serviço e o prestador de serviço ele garantia a satisfação total do cliente.
E quando eu recebi a primeira informação do serviço contratado, eu percebi que estava longe de atingir e eu falei para ele que eu queria desistir da compra. E ele disse que não era possível desistir, que ele ia fazer as alterações no serviço até a minha satisfação. Mas eu percebi que aquilo ali poderia demorar muito tempo. E aí eu disse para ele, né, que havia a possibilidade de desistência, inclusive, que eu queria desistir. Fiz a reclamação no Reclame Aqui e após a reclamação no Reclame Aqui, ele devolveu o dinheiro que eu já havia depositado. É bem importante, né, que a gente exerça a cidadania fazendo isso, que é para criar uma atmosfera de respeitabilidade. Hoje as redes sociais têm contribuído para isso, né? Várias vezes você observa que as pessoas nas ruas, elas já têm essa consciência de cidadania. Então, às vezes, no supermercado, quando tem uma diferença de preço, o produto é ofertado por um preço e, na verdade, o preço lá na gôndola, ele vem inferior, já várias pessoas já avisam, né? Ó, você pode levar esse produto pelo preço que está sendo anunciado. Então, o conhecimento, a consciência da população tem contribuído para esse equilíbrio. Doutor Julielton, e a sua avaliação com relação à eficácia, à funcionalidade do juizado especial? Em relação ao juizado especial, a gente observa que existe, sim, um procedimento muito mais rápido do que o processo comum, né? Inclusive na questão da conciliação. Então, é importante que as pessoas procurem pelo juizado especial. E, naturalmente, que não é necessário que não procure com advogado. Eu costumo dizer que o equilíbrio é atingido com a presença do advogado na transação, porque, não tendo advogado, a outra parte vai com advogado, certamente, né? E desequilibra. Esse é o maior prejuízo de quem vai sem advogado, porque quando ele dá entrada no processo, o processo é como se fosse um bolo, né? Você tem que bater todos os ingredientes para colocar ele no forno, né? Então, você não pode acrescentar algo depois que você já colocou o bolo no forno, né? Eu costumo usar bem esse exemplo para as pessoas poderem entender. Então, quando a pessoa vai ao juizado sem o advogado, ele, de repente, ele esquece de fazer algum pedido que seria importante para o juiz analisar depois. E aí, depois, as grandes empresas, né, os prestadores de serviços, fazem as suas defesas com o auxílio de um advogado, e na hora de se manifestar sobre a defesa, a pessoa tem a dificuldade e aí ela vai procurar o advogado e já não é mais possível adicionar aquele ingrediente no processo que seria tão importante para a satisfação do direito. E um outro detalhe também, né? Se for caso que a pessoa, a parte, tenha necessidade de recorrer, ela vai ter que contratar o advogado de qualquer maneira, porque no recurso... É uma lei que acabou sendo um pouco falha nesse sentido, porque ele permite que o cidadão busque a satisfação, né, da justiça, do seu direito sem um advogado, mas, em contrapartida, no desenrolar do processo, ele vai precisar do profissional. Doutor Julielton, então, a gente pode dizer que há um salto qualitativo nesses 27 anos de vigência do Código? Sim, sem dúvidas. Quero agradecer a presença do advogado Julielton Modesto, consumerista, entre outras coisas, né, especialista na área de defesa do consumidor, que veio avaliar conosco hoje esse aniversariante, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Nesta edição você viu, o Conselho Regional de Administração de São Paulo cria um projeto para ficar ainda mais próximo da sociedade. Cidade da região intensifica ações no combate à tuberculose. E você viu também que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova o programa de desligamento voluntário proposto pela Prefeitura. E estes foram alguns dos destaques mais importantes dessa edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em reportersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Nós temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo o olho verá. Muito obrigada pela sua companhia.